Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem contigo. Bom, vamos nesse vídeo para mais um versículo da Bíblia e apenas um versículo. E desta vez nós vamos falar do Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, e o versículo é o de número 23. E lá está escrito assim: Então lhes direi claramente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos conversar um pouco sobre este versículo. Vem comigo! O que é iniquidade? Iniquidade pode ser considerada um pecado, mas de uma forma mais agravante. Segundo a Bíblia, o iníquo é um indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências e muito menos sem sentir qualquer tipo de vergonha por cometê-los. A iniquidade está associada aos atos maus, injustos e perversos. O iníquo transgride as leis e normas morais e éticas sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulo. A iniquidade está normalmente relacionada com o cinismo e a falta de caráter do indivíduo. Nas religiões cristãs, a iniquidade é o desrespeito, a negação das leis e mandamentos sagrados de Deus, sendo mencionada diversas vezes na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Os que praticam essas coisas, os que praticam a iniquidade, serão apartados do Senhor. Nesse texto do capítulo 7 de Mateus, Jesus nos faz um alerta quanto à existência dos falsos profetas no meio do povo, ou no meio da igreja, por que não dizer assim? Devemos estar atentos para a existência dessas pessoas no nosso meio. Ele ensina como identificá-los, e para identificá-los nós devemos observar os seus frutos. Porque pelos frutos os conhecereis. Ele faz uma grave, eu digo grave mesmo, observação ainda no versículo 19, quando Jesus diz assim, que toda árvore que não dá bom fruto, ela deve ser arrancada e lançada ao fogo para ser queimada. Isso é um versículo muito forte e é um versículo de importante observação na sua prática. Infelizmente, muitas vezes nós deixamos acontecer a existência de muitos falsos profetas em nosso meio, porque não tomamos tais providências. Pelo fruto, versículo 20 no capítulo 7, pelos seus frutos os conheceríamos. Então, se nós observarmos os frutos das pessoas que estão no nosso meio, que estão misturadas no meio do povo de Deus, certamente pelos seus frutos você identificará quem é e quem não é o praticante de iniquidade. E tais praticantes, aquele que já dá esse tipo de fruto, deve ser arrancado e lançado ao fogo para queimar. De que tipo de fruto Jesus está falando? Eu creio que eu já acabei até de antecipar isso. Jesus está falando dos atos que são praticados por essas pessoas, porque os atos que definem a iniquidade são os atos que são praticados pelas próprias pessoas. Então, pelos frutos os conhecereis, pelos seus atos, pelas suas práticas, que são práticas que definem o caráter da pessoa. Se você olhar as práticas da pessoa, naturalmente você conseguirá desenhar o seu caráter. Isso deve ser praticado também no tocante à avaliação e descoberta da existência dos falsos profetas no meio do povo de Deus. Jesus continua ainda a nos alertar no texto do capítulo 7.
E ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Está no versículo 21. Os iníquos são aqueles que rejeitam a obediência à palavra. São aqueles que são contrários à religião, não no sentido da religiosidade, mas no sentido do religare, de religar com Deus, o homem com Deus, nesse sentido. E isso é a palavra que Jesus nos trouxe. Jesus nos trouxe uma palavra que é a oportunidade de nos conectarmos de novo com o Pai, com o nosso Criador. Essa é a essência do Evangelho. Mas o iníquo, ele rejeita isso, ele quer seguir a sua própria direção, a sua própria inteligência, ele quer seguir para onde o seu próprio nariz apontar. Isso é iniquidade, e quanto a esta palavra, Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E não adianta argumentar, porque contra dados e fatos não existe argumento que os negue. Veja bem, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. No versículo 22, muitos dirão isso, começaram a contar aquelas coisas que aconteceram no tempo em que ele estava ali, teoricamente, né, fazendo a obra acontecer. E o que Jesus responderá para essas pessoas? Esta é a parte mais dura desse texto, que é o versículo que eu introduzi aqui nesse vídeo de hoje. E Jesus disse: olha, então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Convido a você, com muito carinho, com muito amor, convido a você que me assiste agora, você que costuma assistir meus vídeos, ou você que está aqui assistindo pela primeira vez, eu convido você a fazer uma profunda reflexão a respeito dos seus atos, a respeito das suas práticas, e observar se essas práticas, esses atos estão em conformidade com a palavra de Deus. Se não estiver, corrija todos os desvios que você encontrar e caminhe com Jesus, caminhe com Ele, anda do lado dele. Certamente, se você assim o fizer, naquele grande dia, o Senhor te dirá: vinde a mim, bendito de meu Pai, tu que fizeste a vontade de meu Pai. Esta é a palavra que eu te deixo nesse vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você quiser, deixa um like, se inscreve no canal. O mais importante é que você absorva esta mensagem, porque isto é um aviso para quem está lá fora, mas para quem está lá fora também. Porém, é mais importante para você que já teve o conhecimento da palavra e do chamado de Deus para a tua vida. Eu fico por aqui. Muito obrigado e conte comigo.